Hoje, a Stellantis muda de estratégia e reduz drasticamente os preços no programa. A Alpine está preparando um A290 que vai agradar a todos. Confira os destaques e fracassos das vendas de carros elétricos na França em janeiro, com algumas surpresas. E, por fim, a Xiaomi se tornou a montadora chinesa mais importada em 16 países europeus, mesmo que oficialmente seus modelos não deveriam chegar aqui antes de 2027. Isso é tudo por hoje. A Stellantis vai reduzir os preços de todas as suas linhas. Fomos provavelmente ambiciosos demais, afirma Xavier Duchemin, diretor da Stellantis França. É preciso dizer que, por um tempo, a mente por trás dessa criatura que é a Stellantis, esse gigante com 14 marcas, um certo Carlos Tavares teve uma ideia, digamos, ousada. Após a grande bagunça da Covid, ele lançou o que eles chamaram de Pricing Power. Em bom português, isso significa: vamos vender menos carros, mas muito mais caros. Ótima ideia para a Bugatti, mas não tanto para quem vende Peugeot 208. Então, obviamente, os clientes olharam os preços, levantaram uma sobrancelha e foram procurar em outro lugar. Como resultado, as vendas na França caíram 7,1%, enquanto o mercado geral caía 5%. Então, em um momento de lucidez, a direção fez o que qualquer pessoa sensata teria feito desde o começo, uma marcha à ré espetacular. O novo lema: parar de tratar os clientes como caixas eletrônicos e, consequentemente, os preços caem. Atualmente, está abaixo de 10 mil euros, algo que não víamos desde os telefones com botões. Citroën, Opel e outras marcas do grupo também seguirão essa tendência. Estamos voltando ao básico do comércio. Para vender as coisas, as pessoas precisam poder comprá-las. Revolucionário. Mas não se engane, essa liquidação na Europa é apenas um sintoma de um problema mais profundo. Enquanto nos atraem com carros urbanos a preços baixíssimos, os grandes chefões do grupo estão de olho, do outro lado do Atlântico. No dia 21 de maio de 2021, a Stellantis organizará sua grande conferência para investidores, não em Paris ou Turim, mas em Auburn Hills, no Michigan. A mensagem é clara: a Europa é charmosa, mas o verdadeiro dinheiro está nos Estados Unidos, onde ninguém esconde o gosto por motores grandes, como o clássico V8 MI, que retorna com força. Porque a meta de 100% elétrico em 2030 foi simplesmente abandonada. Estamos retornando ao que gera lucro, ao petróleo, o néctar do dinheiro. Esse plano estratégico, que será apresentado pelo novo chefe, Antônio Filosa, um homem vindo da galáxia Fiat Chrysler, terá que responder a perguntas existenciais. O que fazer com essas 14 marcas? Peugeot, o pilar francês, mantém-se, mas marcas de prestígio como Alfa Romeo, Lancia e DS enfrentam dificuldades. Será que veremos uma grande limpeza de primavera? Oficialmente não, mas entre nós a questão já não é mais um tabu. Daqui a 4 meses saberemos finalmente a grande estratégia da Stellantis para os próximos anos. E isso promete agitar as coisas. Agora vamos falar das bombinetes, pequenos esportivos que antes rugiam pelo escapamento e hoje são elétricos. E nessa arena de guerreiros discretos, a Alpine chegou com seu A290 de 220 cavalos. Ela chegou achando que seria a rainha do recreio. Só que a Alpine hoje não tem escolha e já está preparando um A290 ainda mais agressivo, ainda mais potente. Quando o A290 foi lançado, diante dele estava o pequeno Abarth 500 e com seus 155 cavalos. Dá para dizer que a Alpine liderava o jogo, mas enquanto o A se destacava se exibindo, Mini e Stellantis preparavam a resposta. Primeiro, o novo Mini Cooper JCW elétrico com 258 cavalos, depois o 280 cavalos. E para finalizar o trabalho, a prima, o Peugeot 208 GTI, que vai chegar com a mesma cavalaria de 280%, silencioso de repente, nosso orgulhoso Alpine A290 com seus 220 cavalos, parece ter trazido uma pistola de água para um assalto a banco. Então, o que fazer? A solução é extremamente simples: colocar um segundo motor de 80 cavalos na traseira do A290 para turbinar a cavalaria. De repente, não só ultrapassamos a marca mágica dos 300 cavalos, mas também ganhamos uma transmissão integral. Uma pequena bomba 4x4 que te lança de curva em curva com a aderência de um lagarto sob anfetamina. Então, claro, tem um pequeno detalhe. Os engenheiros ainda não têm certeza se o eixo traseiro, com sua bela geometria multibraço, é realmente compatível com a adição de um motor. Então, eles vão ter que sacrificar isso. Eles têm até 2027 para encontrar a solução.
Visualmente, não espere um monstro com enormes aerofólios. Será sutil, com pequenas diferenças. Em relação ao A290 normal, a guerra dos compactos elétricos está declarada e a Alpine pretende vencê-la com seu A290 de 300 cavalos. Mas tem um pequeno problema. A bateria, em teoria, o A290 normal promete 380 km/h. Na verdade, quem testou vai te dizer, é bem menos... E o tempo de carga permitiria dar 6 voltas em Nürburgring. E além disso tem o peso. O A290 normal já pesa 1,5 toneladas, com uma bateria maior para alimentar o segundo motor, e o peso desse segundo motor. O Alpine A290 pode muito bem pesar 600 kg a mais do que um A110 a combustão. E por fim, levando em conta o preço do A290 de 220 cavalos ou de 300, pode muito bem passar dos 50 mil euros. Depois de janeiro, um mês sombrio, frio, onde todo mundo finge que gosta da sua nova salada de quinoa. Mas no mundo do automobilismo aconteceu algo espetacular. O governo francês, em um gesto de generosidade, decidiu distribuir dinheiro para carros elétricos com seu leasing social. É como ganhar uma caneca grátis com a condição de beber na hora. Claro, todos correram para o bar. O resultado foi uma explosão nas vendas de carros elétricos. E no topo dessa montanha de números, sentada em seu trono, está a Renault 5 que lidera as vendas, com quase 4.000 unidades vendidas em um único mês. Ela não só venceu, já terminou, tomou banho e toma um expresso, enquanto os outros ainda concluem a primeira volta. Porque sua rival mais direta, a Peugeot 208, está em terceiro lugar, bem atrás, com 2.300 vendas a menos. Até mesmo o Renault Scenic, um monovolume para famílias grandes e cachorros cansados, ficou com o segundo lugar, com 1.945 emplacamentos em janeiro. E enquanto isso, o que dizer do autoproclamado rei do carro elétrico, o Messias do Vale do Silício, o grande, o todo-poderoso Tesla? Bem, sumiu, nem aparece no top 10. O Model Y, o carro mais vendido deles, teve 613 unidades vendidas. Isso é menos do que a Volkswagen vende do seu ID4, um carro tão empolgante quanto um gratinado de trigo sarraceno sem queijo, mas que mesmo assim vendeu 887 unidades. Mas o pior é o Model 3, prepare-se, apenas 36 carros vendidos em janeiro é um desastre total, a marca inteira caiu, 42% na França. Entre os grandes fracassos, alguns vão ainda pior que a Tesla. A Hyundai com seu Ioniq 5 e apenas 31 vendas, ou ainda a Opel com o 24 emplacamentos. Vale notar que os carros elétricos iniciam 2026 a todo vapor. Mais de 30.300 veículos 100% elétricos foram emplacados na França em janeiro, o que representa um aumento impressionante de 52% em relação a janeiro de 2025. E, por fim, os carros Xiaomi estão fazendo um enorme sucesso na Europa, pois se tornaram a marca mais importada em 16 países europeus. E o engraçado é que, oficialmente, eles não deveriam ser vendidos na Europa antes de 2027. Mas aí está o lance, o cliente não liga para o que é oficial. Se o cliente quer alguma coisa, ele encontra, e nesse caso, ele encontra em um site chamado China EV Marketplace. É tipo um Amazon para carros chineses. Você está lá de pijama, clica em comprar e algumas semanas depois, um carro novo aparece na sua porta. Ele cuida de tudo, navio, alfândega, papelada e homologação. Em 2025, carros chineses serão os mais importados na Europa, em países como Alemanha, Espanha e Itália. Eram da Xiaomi, uma marca que, repito, nem deveria estar lá. Vale destacar que não importamos os modelos básicos comprados pelos europeus, mas sim as versões Ultra, mais potentes, caras e rápidas. E acredite, as pessoas fazem isso pagando 35% de imposto de importação além de 10% de taxas. Isso te dá uma ideia do quanto as pessoas querem ter esses carros? Enquanto isso, os chefes das marcas europeias devem estar redecorando seus escritórios com dardos e fotos do Xiaomi SU7. E tem mais, a plataforma de importação abrirá centros de pós-venda na Europa. E para quem está se perguntando, conte um pouco menos de 50 mil euros para ter um Xiaomi SU7 entregue diretamente na sua porta e homologado 2 semanas depois de fazer o pedido. Você também pode esperar a chegada oficial da Xiaomi, em 2027, quando os preços devem ser alguns milhares de euros mais baixos. Para informação, o SU7 começa na China a partir de 25 mil euros. Obrigado a todos por terem assistido a este novo vídeo. Não hesitem em se inscrever e ativar o sino das notificações para não perderem nada. Tchau!